Graças a Deus, vamos neste momento iniciarmos o discipulado, o ensino da palavra de Deus. Estamos aqui com a nossa irmã Jeane, ali da nossa congregação. Bendito seja Deus, A paz do Senhor, irmã Jeane, bom dia. A paz do Senhor a todos, Amém? Vamos. Qual será o tema de hoje? O tema é os princípios da oração. Não é isso? Vamos refletir hoje sobre os princípios da oração que Deus tem nos dado, Certo. Amém. Então vamos começar aí pelo texto, o texto básico para a nossa reflexão nesta manhã. Hoje é dia 10 de outubro. Louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Peço você aí que está com tempo aí, tem um tempinho, para meditar juntamente conosco, na palavra rica e poderosa do Senhor Jesus. Amém? Vamos lermos o texto, irmã Jeane. Amém. Vamos para Mateus, oração dominical. Deus me deu outro texto, mas não tem como fugir da oração que o Senhor nos ensinou, Mateus 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Essa oração tão conhecida, esse texto, mesmo as pessoas que não têm acesso à Bíblia, hoje praticamente todos têm acesso, mas mesmo quem não tem acesso à Bíblia, pelo costume, nós temos um país hoje laico, mas um país que ainda é muito católico, muito cristão, graças a Deus. Eles têm por hábito orar essa palavra, E essa oração, esses princípios de oração, foi o próprio Jesus que ensinou. A gente não deve só repeti-los, e sim vivê-lo. Então ele era uma resposta ao que os próprios discípulos chegaram a ele: Senhor, nos ensina a orar. E nós temos visto todo tipo de oração nesse mundo, Nós temos visto orações vingativas, orações para seus próprios deleites. E eu me inquietava porque o apóstolo Tiago, ele vai dizer que pedis e não recebeis porque pedis mal. E que tipo de oração é essa que é mal, Então é isso que nós queremos, junto com os irmãos, estudar. Por que nossas orações não têm sido ouvidas? Se Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas, foi Ele que criou não só a nós, da mínima célula ao mais complexo organismo dentro do nosso corpo. Se foi Ele que criou tudo, porque Ele não pode fazer? Ele pode. E por que Ele não está fazendo? Aí vamos descobrir quais os erros que estamos cometendo nas nossas orações. Então eu anotei alguma coisa, E a primeira coisa que a gente vê no Pai Nosso é que o Senhor Jesus ensina-nos a orar primeiramente honrando a Deus. Então as pessoas começam orações por todo tipo de coisa, mas primeiro a gente tem que honrar a Deus. Como é que se honra a Deus? Reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que Ele é quem fez tudo, reconhecendo que Ele tem o poder para fazer. Então, se Ele é eterno, se Ele é onisciente, sabe de tudo, Se Ele é onipresente, está em todo lugar, Se Ele é onipotente, tem todo o poder, e se Ele é imutável, não muda, então alguma coisa está errada comigo, com a minha oração, não com Deus. Então vamos honrá-lo como Ele é.
ele tem 5 coisas que são próprias do Senhor: eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. Ele tem tudo a seu favor e nós não. Então vamos confiar a Deus os nossos propósitos, vamos confiar a Deus o que nós estamos apresentando em oração. Então a oração deve ser para honrar a Deus. Nós vamos ver no Salmos 9, versículo 1 e 2. O livro de Salmos, que é um livro praticamente completo de orações, né? Eram orações que eram entoadas, né? Elas eram cantadas, orações cantadas sem acordes, sem instrumentos. Ela era cantada, proferida como testemunho, né? Orações feitas ao Senhor no templo. Livro de Salmos. Salmos 9. Salmos 9. Salmos 9, 11. 1 e 2, perdão. Salmos 9, 1 e 2. 1 e 2. Que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então, esse honrar a Deus, que eu vejo que o Senhor Jesus nos ensinava, não é só de lábios, não é só pronúncia, é na vida. Honrar a Deus é reconhecer que nada tenho e de nada tenho falta. Dignificar a Deus como Ele é. A presença dEle já supre as nossas necessidades. Agora é difícil dizer para alguém que ainda não o conhece intimamente, mas é necessário que nós venhamos a buscá-lo para isso. E a melhor forma de buscá-lo é orando. E como é que eu vou orar? Aí eu vou dizer, como eu digo às irmãs nos trabalhos de oração, né? Aprendi também com a minha pastora, que vamos orando até aprender a orar. Então a gente vai orando, vai falando com Deus, vai ganhando intimidade, porque o Senhor, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Você tem que interagir com Ele não como se Ele fosse um objeto. As pessoas querem ver ainda o Senhor como um objeto, mas não, Ele é Deus. Ele conhece os teus sentimentos, Ele também tem sentimentos, né? Então, no momento que nós começamos a interagir com Deus como um amigo, você começa a se revelar a Ele e Ele se revelar a você. E aí ganha-se intimidade. Então, comece a honrar a Deus como o eu sou, o grande que Ele é, mas ao mesmo tempo tenha intimidade com Ele como um amigo, porque o Senhor é amigo nosso. Nós também temos que reconhecer o que Deus já tem feito nas nossas vidas. Quantos livramentos, quantas provisões Ele tem nos dado. Quantas vezes a gente está assim inquieto e o Senhor também nos dá paz. Quantas situações que a gente não poderia resolver com as nossas mãos e Deus cria situações que a gente vê Deus agindo, fora às vezes que a gente não vê que o Senhor agiu, né? Quantas vezes a gente não viu o Senhor nos livrou, quantas situações, quantas pessoas tirou de próximo de nós que iriam nos fazer mal. Então a gente tem que ser grato a Deus pelo que Ele já tem feito. Às vezes as pessoas esperam que Deus faça aquilo que elas querem para poder ser grato e esquece tudo que já foi feito. Só em nós estarmos de pé, só em nós acordarmos e abrirmos os olhos já devemos ser gratos, porque muitos não tem mais isso para agradecer, porque a chance da vida é a oportunidade de recomeçar. Muitos têm aí com tudo nas mãos e ainda murmurando, ainda reclamando, ainda se maldizendo. Mas nós devemos ser gratos porque todo amanhecer é uma nova oportunidade de recomeçar. A oração, e a gente tira esses princípios do Pai Nosso, a oração também é um momento que nós vamos alinhar a nossa vontade ou os nossos sonhos com a vontade de Deus. Ora, se nós não alinharmos os nossos sonhos com a vontade de Deus, não tem como eles acontecerem. Ora, se eu sonho algo que não vai glorificar a Deus, nem se preocupe, meu irmão, Ele não vai mover uma palha. Pode acontecer que o diabo mova as palhas tudinha, né? E isso aconteça, mas não foi Deus. Às vezes as pessoas dizem assim:
Deus me abençoou. Não, Deus permitiu. Tem coisa que você considera bênção que não é bênção, porque vai trazer maldição para a sua vida, vai trazer morte, vai trazer juízo. A maior bênção que nós temos na nossa vida, o maior presente que foi nos dado foi a salvação. Se qualquer coisa dessa terra que você considera precioso te tirar a maior preciosidade, que é a salvação, não vale a pena. Um dos evangelistas vai nos dizer que de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, assim, nessa terra, claro que tem coisas maravilhosas. Deus criou a natureza, Deus criou os minerais, Deus criou os seres humanos. Tudo que Deus fez foi perfeito e é bom. Bom a partir do momento que nós consideramos eles coisas naturais. A partir do momento que você vê que eles são coisas mortais, coisas que se destroem. Não juntais tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem comem, mas juntai tesouros no céu. As pessoas estão amontoando tesouro para si nessa terra, e até nas suas orações têm demonstrado isso, porque tem se preocupado em orar para amontoar nessa terra, e tem esquecido que a oração é relacionamento espiritual com Deus. Você não deve orar para Deus, ou falar com Deus, ou se comunicar com o Senhor apenas quando está precisando. Há pessoas que ignoram a existência de Deus. Olha, não é odiar que é o pior sentimento, não, é a indiferença. Porque há pessoas que no seu coração já odiaram a Deus, mas tiveram um encontro com Ele e se apaixonaram pelo Senhor e vivem com Ele até os dias finais da sua vida. O apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja. Ele não podia ouvir o nome Jesus. Ele matava, ele arrastava pelas ruas, entrava nas casas, perseguia os cristãos, tanto fazia ser mulher como criança, e eles matavam, tinham ordem para isso. E Jesus tem um encontro com ele, e ele passa a amá-lo e passa a ser de perseguidor perseguido. Você hoje ouve falar no apóstolo Paulo porque Jesus teve um encontro com ele. Nós hoje estamos apegados às coisas materiais, estamos muito nessa terra. Às vezes, se alguém disser assim, Jesus está voltando, aí você ainda é capaz de dizer assim, Jesus, espera um pouquinho, eu ainda não realizei meu sonho. E nós temos que estar desapegado ao ponto que, se a gente disser assim, Jesus chega hoje, você não vai olhar para trás como a mulher de Ló, né? Nós tivemos uma festa abençoada neste sábado na nossa congregação, uma festa de aniversário, e Deus já vinha falando ao meu coração, e eu achei tremendo que a frase de efeito, né? O tema da pregação lembrai-vos da mulher de Ló, e ela foi resgatada pelo Senhor, foi livrada da destruição, o que seria hoje nós sermos livrados da destruição do mundo. E na hora que os anjos a carregam, que ela está distante, ela olha para trás e ela perde a sua salvação. Ela vira uma estátua de sal. Então, quantos de nós hoje estamos como essa mulher que estava apegada às coisas daquela terra, mesmo estando em meio ao pecado, ela ainda sentiu-se saudosa e olhou para trás e perdeu a sua salvação. Então, que nós vamos alinhar nossa vontade à vontade de Deus. O que é isso, irmã Angélica? Alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Eu quero na minha vida o que glorifica a Deus. Eu quero na minha vida os projetos de Deus. O projeto de Deus não vai abençoar só a mim, vai abençoar a obra dele, porque nós só estamos aqui na terra por um propósito da obra, porque por Deus ele preferia nós do seu lado, né? E o melhor para nós seria já estar do lado do Senhor, né? O melhor, as pessoas falam assim, ai, porque Deus fez isso com fulano, porque fulano morreu. Hoje para Deus é melhor que nós estejamos ao seu lado. Para a pessoa que morreu é melhor que ela esteja do lado de Deus. Agora, quem ficou aqui é que sente a dor da partida, mas a pessoa que partiu foi para o Senhor, foi para o melhor lugar, né? E nós temos nos apegado a essas coisas aqui como se elas fossem eternas. Então, até na nossa oração nós temos que vigiar. Será que nós temos pedido a Deus coisas eternas? Será que nós temos pedido a Deus coisas que nos farão nos apegar mais à eternidade? Ou temos pedido coisas que nos enraizam nessa terra?
né? Que nossas raízes estejam no céu, que nossos fundamentos estejam na palavra de Deus, que é quem nos sustenta e quem vai nos levar. Nossa oração também tem que estar como uma oferta. Na nossa oração nós oferecemos o nosso melhor. Na nossa oração nós oferecemos o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso ânimo. Porque se você orar como quem... Eu vou só cumprir tabela, eu tenho que orar para dormir, eu tenho que orar para comer. Aí ora com o olho fechado, outro aberto, pensando em outra coisa. Então, é como se você tivesse, como hoje é hábito, né? Se reúne os amigos para conversar e cada um no seu celular. Então não se dá atenção. O Senhor, Ele está vendo, e o Senhor, Ele é ciumento, Ele quer atenção para Ele. Ele quer todo o seu foco nele. Então nós temos que aprender a estar com o Senhor dessa forma, mais focados. As coisas dessa vida têm nos tirado esse privilégio de nos dedicar ao Senhor. E essa oferta para cumprir a vontade de Deus. Essa oferta tanto pode ser, claro, se você está semeando algo físico, vai colher algo físico. Se você está semeando algo espiritual, você vai ter algo espiritual. Por exemplo, um aluno que estudou muito, a tendência dele é passar com notas boas. Não precisa nem ele orar não, porque isso é consequência. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que semeamos, ceifamos. Então, se você tem intimidade com Deus, o Senhor tem intimidade com você. Se você busca coisas naturais, é o que você vai ter, coisas naturais. Agora, se você tem buscado as coisas eternas, Deus te dará coisas eternas. Esse tem que ser o nosso pensamento. Mesmo o nosso foco sendo coisas eternas, quer dizer, irmã Jane, que eu não posso mais orar para que Deus me abençoe em uma área natural. Não é isso. Agora, nós temos nos humilhado, nos constrangido, buscado mais as coisas dessa terra. E a nossa busca maior, porque é coisa que não depende de nós, é pelas coisas de Deus. Porque nós temos que buscar para condicionar o nosso espírito, a nossa alma, para receber as coisas de Deus. Agora, as coisas naturais, a gente apresenta a Deus. Deus, está acontecendo isso. Eu quero isso, se for da tua vontade. Mas, você apresenta, mas faça-se a tua vontade. A gente apresenta para que quando nós recebamos, a gente saiba agradecer e dizer ao Senhor: foi isso que o Senhor me deu. O Senhor me deu isso. Apesar que a sua palavra já vai dizer que Ele já supriu todas as nossas necessidades. Então, se Ele já garante que supriu, você vai só dizer: Senhor, a minha necessidade é essa. Morreu a sua oração nesse assunto. Agora, intimidade com Deus, conversar com o Senhor. Deus, aqui dói. Isso aí, essa dor que você está sentindo, não é uma coisa natural, ou é natural do homem, vamos dizer assim, mas não é uma coisa física. Mas essa daí vai atrapalhar a sua vida espiritual, vai atrapalhar para a sua salvação. Então você tem que pedir que o Senhor trabalhe, que o Senhor trate. Deus, está doendo, fulano disse isso e doeu muito no meu coração. Abençoa ele, trabalha na vida dele. Porque quando você começa a orar por quem te feriu, você está cumprindo um princípio, que é: orai pelos que vos maldizem, pelos que vos perseguem, e você trata o seu coração, porque a oração, ela tem o poder não de mudar o coração de Deus, mas de mudar o coração do homem. Deus não muda, mas nós mudamos. E Ele quer que nós nos relacionemos com Ele para que haja mudança em nós. Porque quando o nosso coração está limpo, está apto a receber a bênção do Senhor. Não é que nós mudamos a Deus, é porque quando nós mudamos, Deus nos abençoa. A gente tem ouvido muito: a oração que move a mão de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar, e nem com os ouvidos agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. Então o que é que está acontecendo? Que Ele não está ouvindo e nem abençoando. Somos nós que não estamos prontos para receber a bênção do Senhor.
Então, no momento que nós começamos a orar e essa intimidade vem aumentando em nossas vidas, o nosso coração vai se moldando à vontade de Deus, a nossa vida se alinha com a de Deus e nós recebemos a promessa. Nas orações eu apresento a Deus, não é o meu salário, Deus, eu preciso de dinheiro, para isso a gente trabalha. Eu apresento os meus impossíveis, que são possíveis a Deus. O que é possível a mim, Deus me deu saúde, Deus me deu tempo, Deus me deu uma boca que fala para que eu vá buscar, para que eu trabalhe, para que eu me sustente. Deus não vai ficar você se balançando na rede e Ele mandando provisão, não, irmãos. Nós temos que ir atrás. Agora, quando há algo impossível para nós, aí Deus se apresenta, porque na nossa vida o sustento é para quando é impossível. Por que que a Bíblia vai dizer? A Bíblia nos ensina assim, orientações para o sustento, né? Existia leis para o sustento das viúvas e dos órfãos, porque não podiam se manter. Mas dizia também, se a viúva é nova e pode se manter, que ela case-se. Que aquele que não trabalhar também não coma. Vão ter princípios assim. Então Deus, Ele nos orienta para que a gente não seja pesado a ninguém e para que nós possamos também não esperar de Deus coisas naturais, mas para que a gente venha glorificar o nome dEle com todos os nossos atos. Por isso que nessa hora nós glorificamos a Deus pela saúde, pelas oportunidades. Você já começa agradecendo por isso. Quando você acorda, que você agradece porque amanheceu, pela sua saúde, pelas oportunidades, porque isso Deus nos deu. Isso é aquilo que está ao nosso alcance para nós fazer. Isso, né? Que são possíveis a nós. São possíveis a nós temos que fazer, né? Temos que cumprir com a nossa parte, né? Com a nossa parte. Não ficar, né, de braços cruzados e orando, esperando que Deus faça tudo, se Ele já nos dá, né, as ferramentas, já nos dá, Ele já nos dá o recurso, né? Tem muitas coisas que o Senhor já nos dá o recurso para nós agirmos, para nós fazermos, né? Por isso que Ele fez o médico, né? Da inteligência, né? Para que o médico estude e descubra, né? A ciência e várias outras coisas, né? E isso é recursos que Deus nos dá, né? E aquilo que está difícil, né? Aquilo que a gente não está mais ao nosso alcance, que nós estamos até buscando, mas não estamos conseguindo, aí sim, né? No caso de uma porta de emprego, né? Você não está batendo nas portas, não está distribuindo currículo. Até pedir a direção, né? Porque Deus, Ele vai nos direcionar para bater na porta certa. Também, e vai sustentar enquanto você não consegue achar. Mas se você está se esforçando, Deus honra o seu esforço, né? Aí Deus supre a necessidade, não deixa faltar. A Bíblia nos garante. O rei Davi vai nos dizer que fui moço, sou velho e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas por quê? Porque Deus dá direção, dá oportunidade. E porque Deus, quando você não pode fazer, que é o impossível a você, aí Deus supre. Porque as pessoas estão... a gente está vivendo uma época em que as pessoas viraram filhinhos de papai, não filhos do pai. Filhinhos de papai que estão acostumados a receber tudo nas mãos, aí vão para a igreja só me dá, esqueceram que a gente vai para o templo ofertar. E outra coisa, Deus sabe, Ele sabe a intenção dos nossos corações, né? Então, uma oração, digamos, má, uma oração, ou seja, que não que Deus não recebe, ou que Ele está vendo que, né, que ali aquela oração não é boa, é aquela que é para os seus próprios interesses próprios, deleites. Interesses, justamente, né? Oração para os seus próprios deleitos. E Deus sabe, Deus conhece, Deus não é menino, né? Ele vê isso dentro de nós, a nossa intenção, né? Então essa é a oração má, né? A oração que Deus recebe é aquela que Ele sabe
né, que é uma extrema necessidade. Ele sabe que aquilo não aquilo é para nos beneficiar, mas de uma forma necessária, não só para nós, mas para a família, em prol, né, de uma boa causa mesmo, né? Então Deus, ele conhece, ele sabe, né, dessas coisas. Então não adianta a gente ficar diante de Deus, né, com essas intenções, amém? Uhum. Outra dos princípios da oração, orar pelos inimigos. Esses inimigos aqui não são propriamente inimigos, podem ser pessoas do seu lar que se levantam contra você, pessoas que se opõem, né? Aquele que te ofende, né? Tanto é que no Pai Nosso vai dizer assim: perdoamos como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Então, aqueles que nos ofendem, e no nosso coração tem uma irmã que ela dizia assim, que é aquela lágrima que cai para o coração, que nos azeda, né? Então, assim, existem coisas que as pessoas dizem que são piores do que tapas, do que agressões. São agressões na sua alma, muitas das vezes injustas, ou às vezes até que você ocasionou, mas aquilo ali lhe fere. Aí Deus vai nos ensinar que não devemos nos conformar com essa ferida que criou-se dentro da nossa alma. Então, através da oração, Deus cura a nossa alma. Através da oração, quando eu oro pelo meu inimigo, por aquele que me maldiz, que me persegue, Deus está me curando. E pode ser que Deus trabalhe na vida daquela pessoa porque é um servo dele, pode ser que Deus não trabalhe porque ele não ouve a voz de Deus, mas ele vai trabalhar em você para que você não adoeça e não morra e não perca a sua salvação. Quando o texto da ceia fala-nos, né, que há dentre vós muito fracos e outros até que dormem. Então, são por conta das opressões, das afrontas, que eles vão adoecendo e vão deixando aquilo ali no coração criar mácula, né? Criar feridas. Aí o momento da ceia, ele simboliza essa comunhão, que é o momento em que nós nos perdoamos e continuamos vivendo juntos, porque é difícil. Quer saber como é difícil viver com alguém? More com ele. É muito comum irmãos brigarem entre si dentro de uma casa, né? Por quê? Porque estão convivendo, né? O nosso primeiro convívio são com os irmãos, são com o pai e a mãe dentro de casa. Então, assim, dificilmente é aquele lá, assim, que um diz uma coisa e o outro concorda e o outro concorda. Sempre vai ter alguém que não concorda e aquilo ali pode criar situações. Mas, através da graça do Senhor, nós, mesmo com pensamentos diferentes, consigamos conviver e perdoar-nos, e assim, através da oração, termos frutos, né? Frutos pacíficos na nossa alma. Oração por fortalecimento espiritual. Depois que a gente ora, intercede, cura a nossa alma, né? E seguida de ações, porque não adianta só orar não, irmãos. Aqui orar é o princípio, Deus nos tratando e nos dando armas para a gente agir, né? Oração por fortalecimento espiritual. Nós sabemos que estamos em constante luta espiritual. Então, quando a gente ora e quando a gente observa a oração do Pai Nosso, em que ela vai dizer assim: livra-nos do mal, ele não vai livrar-nos do mal somente. Aí a gente volta para o princípio dos impossíveis, né? Ele não vai livrar-nos do mal quando você pode agir. Ele vai livrar-nos do mal quando nós não podemos, mas nós estamos em batalha. Como é que eu venço o mal? Resistir ao diabo, ele fugirá de ti. Como é que eu venço a carne? Fugir da carne. Quer dizer, fugir o mal, o diabo é quem age fora. E a carne é quem age dentro. São os inimigos do homem, os inimigos do servo de Deus. Então, assim, o mundo é o sistema que está aí, que já está todo propício para nos sufocar, né? Porque tem a influência do mal e é contra os princípios de Deus, é o sistema. Aí nós temos o diabo que nos persegue e está em nosso derredor,
É igual, não tem aqueles desenhos animados, né, que a gente via um cãozinho e um anjinho assim na mente do personagem? É desse jeito, não tem muita diferença não. A Bíblia vai dizer que em nosso redor está o anjo do Senhor, e em redor do anjo, em nosso derredor, está os demônios, né? O demônio que vai tentar nos perturbar. E no momento em que nós damos brecha, quando a gente faz algo que desagrada a Deus, a gente como que tira o anjo do Senhor e permite que aquele demônio haja, e ele aí vai nos corromper mais e vai nos adoecer. E se nós não tivermos misericórdia de nós buscando a presença do Senhor, e se Deus não tiver misericórdia de nós nos sustentando, a gente cai. Então há um trabalho muito grande de dentro para fora e de fora para dentro. A carne para com o diabo e o diabo para com a nossa carne, para nos matar. Mas ao mesmo tempo nós temos o nosso espírito que nos liga a Deus, e o Espírito Santo que fortalece esse nosso espírito para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Então não hajai sem ouvir o Espírito Santo. Ele está em nós, ele fala, ele é sensível, ele nos leva a buscar as coisas de Deus. Ele diz assim: está errado, você não deve fazer isso. E às vezes a gente deixa de ouvir a voz do Senhor, deixa de cumprir o que nós sabemos que é a vontade de Deus, e aí o mal nos sobrevém. Mas no momento em que nós ouvimos a palavra de Deus e nos mantemos firmes, o Senhor nos fortalece através do seu Espírito Santo. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e levado o corpo com água pura, e lavado o corpo com água pura, né? Então é como nós entrarmos em oração, né? Hoje a gente entra nos santos dos santos, na presença do Senhor. Aqui esse texto, né, na época, né, eles entravam, né, os sacerdotes tinham que entrar, se ele não tivesse bem, não tivesse purificado, né, ele era fulminado, né, no Santo dos Santos, nos santos dos santos, né, na antiga aliança, né. Hoje nós estamos no tempo da graça, né, hoje nós não somos fulminados, né? Mas morre espiritualmente. Mas para que o Senhor, né, para que, né, apesar do Senhor, né, o tempo da graça, misericordioso, mas para podermos obtermos, né, realmente resultado diante do Senhor, é necessário estar com sinceridade diante dele, né? Não quer dizer que a gente esteja perfeito, né? Mas com sinceridade, né? E a Bíblia diz que o coração contrito, né, e o espírito aquebrantado, né, Deus não resiste, né? Então são essas coisas que a gente tem que observar para poder fazermos a oração certa. A oração certa não é aquela que usa as palavras bonitas, né? Não é de palavras bonitas, de palavras bem elaboradas, né? Mas sim de sinceridade, né? Sinceridade diante do Senhor, né? Independente da situação que você esteja, tem que ter sinceridade, né? Porque Deus, ele não tem como a gente, né? A Bíblia diz que a gente engana-se a nós mesmos, né? Aquele que acha que engana alguém ou alguma coisa, engana-se a si mesmo, né? Porque a Deus não tem como. Amém. Separei também, né, a gente concluindo aqui a batalha espiritual com as armas para guerrear contra as hostes invisíveis.
são impossíveis de Deus. Nós não podemos guerrear com armas naturais, nós guerreamos com armas espirituais que só o Senhor pode nos dar, ok? Então, mas dentro dessas orações que nós mencionamos, eu separei 3 altares que nós às vezes confundimos. Altar que eu digo momento de oração. Mas antes, só concluindo o que o pastor disse aí, sobre se apresentar a Deus com sinceridade, ok? Nós temos que apresentar-nos a Deus com sinceridade. Mas o que eu estava observando também é que as pessoas querem colocar o que é seu para Deus e o que é de Deus para você. Em que sentido? Quando nós oramos, esse texto, né, que o pastor citou, que Deus não resistirá a um coração quebrantado e contrito, mas não é porque Deus mude, é porque nós mudamos. Quando você está com o coração quebrantado e contrito, quem foi que mudou? Foi Deus ou fomos nós? Fomos nós. Deus já estava ali para nos abençoar. Só que Ele só pode nos abençoar quando nós estamos prontos para receber. Porque um coração quebrantado e contrito não resiste a Deus. Não é que você seduza o Senhor, vamos usar essa palavra natural. Não é que você seduza o Senhor com isso. É porque você só tem poder, ou só tem estrutura para receber o poder de Deus na sua vida quando você se condiciona ao tamanho de Deus. Então, nós é que temos que nos moldar à vontade de Deus. Então, Deus nos quer quebrantado e contrito. Se você tiver quebrantado e contrito, Ele abençoa. E quando a pessoa está, digamos, nesse estado, né, de quebrantamento, é porque, justamente porque ele tá arrependido, né? Ele se sente arrependido, né? E diante de Deus ele vê a sua pequenez diante de Deus, a sua, né? Limitação. A sua limitação, e isso é que nos faz ficarmos aquebrantados, né, diante do Senhor. E isso é arrependimento, né? Isso. Arrependimento desse jeito. É um arrependimento não porque você, né, praticou algo de errado há pouco tempo atrás, né? Há horas atrás você fez algo grave de errado e você se arrepende. Esse arrependimento é algo mais profundo, né? Um arrependimento é algo mais profundo. É você reconhecer também, né, o que o Senhor representa na sua vida, desse né? jeito. Reconhecer o que Ele representa, né, para a sua vida e que favorece a sua vida, né? O que isso favorece a sua vida e principalmente a salvação, né? É o sentimento da salvação dentro de nós, né? Isso nos faz aquebrantarmos, arrependidos diante de Deus, né? Reconhecendo o seu senhorio, a sua autoridade e a salvação que vem dele. Eu sirvo ao Senhor consideravelmente há pouco tempo, né? São 14 anos, muitas pessoas têm muito mais tempo que eu servindo ao Senhor, entre lutas, entre altos e baixos, mas aí servindo ao Senhor. Uma vez eu fui mal interpretada, talvez porque na nossa pequenez a gente às vezes não saiba se expressar, mas quando eu disse uma vez que existe pecado que não é perdoado, mas é porque a Bíblia nos diz que é impossível Deus perdoar alguém que não se arrepende. É isso que o pastor falou. Para que haja o mover da mão de Deus, é preciso que haja um arrependimento, porque nós é que temos que nos moldar a Deus. As pessoas olham para Deus como Deus fosse assim: fez isso, se arrependeu, fez isso, se arrependeu. Deus não se arrepende. Deus muda. Deus não muda, Deus não se arrepende. Apenas quando eu mudo, aí eu posso provar das coisas de Deus. Então, assim, se você está orando, irmãos, e até agora não aconteceu nada, você não mudou ainda. Vamos mudar o foco, vamos entender o que é que eu estou fazendo errado, no que é que eu não estou cumprindo a vontade de Deus na minha oração, né? E uma das coisas que eu quero passar para a igreja, né, para os que nos ouvem, para que tenham oportunidade, existem 3 altares. E às vezes a gente está trocando esses altares, né? Existe o nosso altar pessoal, que é o momento de oração nosso com Deus, que a gente não deve perder ele,
né? Aquele momento, aquele cantinho especial que você tem, que é para ninguém ver, entendeu? Aquele momento que é só você. Nós vamos ver o texto de Mateus 6,6, que Jesus vai nos orientar. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Você vai orar em secreto com o Senhor. É a hora que você pode chorar, lamentar, murmurar. Nessa hora você pode murmurar, chorar, lamentar, porque você está falando com o seu Deus. Ele conhece o seu coração. Não adianta você, perante as pessoas, fala bonito, não sei o que, não sei o que. Quando você está na presença de Deus, você tem que rasgar. É sinceridade. Senhor, tá doendo aqui, tá doendo ali, ó, e fez isso, fez aquilo. Aí quando você termina a oração, você já até se arrependeu do começo da oração. Porque você foi sincero, mas você viu no fim que você estava errado, né? Por isso, porque Deus estava tratando com você enquanto você era sincero com Ele. Esse é o altar pessoal. Nós temos que ter esse momento só nosso com Deus. Temos o altar familiar, porque é impossível que você que serve ao Senhor, você queira servir sozinho. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos da família é pior que o infiel e negou a fé. O que é isso? Eu não vou instruir as pessoas do meu lar. Pelo menos se eu tenho um filho, meu filho ele está sobre os meus cuidados, sobre a minha dependência, eu devo ensiná-lo a depender de Deus também, a orar também. Se é o homem da casa, chama todos para orar. Ou aquele momento que você vai falar do Senhor, que você ensina eles, você precisa ter esse momento em que a sua família reunida está adorando a Deus. E temos o altar, que é o altar que junta-se à igreja, né? E nesse altar que se junta à igreja é onde a gente intercede por outras causas. Mas as pessoas estão pegando o seu momento com Deus e estão levando para a igreja. No momento que você era para ser sincero com Deus e contar tudo, você está indo para a igreja. Você está contando as suas dores. Aí você está contando para pessoas que às vezes estão na igreja e não são servos, estão ali só para observar. Aí diz assim, vixe, fulano. Aí julga você. Aí você orou, falou uma besteira que você poderia falar para Deus, porque Deus conhece seu coração. E depois, com 2 minutos, você se arrependeria. Você falou na igreja. Aí agora você ficou marcado por uma bobagem que você disse. Que não pensou, e essa pessoa vai julgar sua vida todinha por isso. A pessoa está errada, tá, mas você também errou quando você deixou de fazer o seu altar, você com Deus, e foi para lá. Não é canto de você ir para o microfone chorar. Ai meu Deus, chorar. Não. Na igreja a gente vai testemunhar. Quando você for para a igreja, você vai contar o resultado da sua oração. Você não vai para ali para ir chorar a sua oração que nem a Diana. Você vai para lá contar o testemunho da sua oração. Você vai para a igreja, vai interceder também. Você vai lá testificar e orar também. Eu quero interceder por algo que é relacionado à igreja. Aí eu chego para a igreja e trago algo para a igreja se levantar em oração, né? Quando é algum impossível para Deus, ou quando eu preciso de reforço, é uma batalha espiritual. Então todos esses altares têm seus propósitos. E existem as orações erradas, né? Que orações erradas são essas? Eu preciso estar, para orar a Deus, eu preciso estar pio, santo, imaculado, né? Eu preciso estar bem. Não é que a gente é sem pecado, infalível, não. Mas a gente precisa estar com o coração sadio para orar para Deus. Você não pode orar para Deus com raiva, por vingança, desejando que alguém morra. Ah, Deus, o Senhor está vendo. Eu já vi orações, eu estou citando aqui, você pensa, essa loucura essa irmã está dizendo. Já vi orações nas mídias sociais, até em algumas igrejas que eu frequentei, pessoas que oravam com raiva, pedindo a morte de algumas pessoas, ou para que Deus chegasse com vingança. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Irmãos, se você ora assim, você não é a menina dos olhos de Deus. Amém. A menina dos olhos de Deus é a igreja. Verdade. Estamos chegando ao final, irmã Jeane. Vamos concluir aí para nós encerrarmos esse momento de reflexão, de discipulado, os princípios da oração. Estamos falando, louvado seja Deus. Toda quarta-feira trazemos aqui uma palavra
uma reflexão, um discipulado da palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então aí você reflita sobre esta palavra, sobre a oração e, aleluia, peça ao Senhor para lhe ensinar a orar, né? Aprenda também com a palavra de Deus, né? Aleluia, que nos dá princípios, nos dá modelo, né? E nos dá exemplos, né? De orações em que o Senhor recebe, mas orações também que Ele abomina, né? Oração que Ele rejeita. Então é necessário aprender sim sobre isso, amém? Então, irmã Jeane, 1 minuto para você fechar aí e dar os agradecimentos nesta manhã. Amém. Então há orações que são, como o pastor citou aí, abomináveis, né? Vamos estar no livro de Salmos 66, 18, fala das orações abomináveis. São orações que não glorificam a Deus. Então, será que a minha oração tem glorificado a Deus? É esse pensamento que eu tenho que ter no momento que eu me direciono a Deus. Será que Deus ouvirá a minha oração? Ouvirá minha oração quando glorificar a Deus, fará bem aos meus irmãos e fará bem a sua obra. Eu agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Nada sabemos se não for o Senhor que nos instruir. Pesquisamos, lemos, mas falamos do que a palavra nos ensina. Amém? Amém. Eu agradeço a Deus. Amém, irmã Diana, muito obrigado. Quarta-feira estaremos de volta aí. Louvado seja Deus com mais um discipulado da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente, aleluia, a vida de todos vocês, porque Ele é fiel para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Adoro o Senhor nesta manhã. Agora são 7h52.
Muito bem, amado ouvinte, da 87,7 FM de Parnamirim. Programa Caminhando com Cristo, uma programação da Igreja de Cristo no Brasil, congregação Bela Parnamirim. Amados, graças a Deus, nesta manhã, louvo a Deus por tudo, pela sua vida, pela sua audiência. Nós queremos encerrar agora, louvado seja Deus, né, nossa programação. Bendito seja Deus, né, com uma oração. Pai querido, Deus santo e eterno, muito obrigado, Senhor. Aleluia por tudo, ó Pai, por mais um dia, que o Senhor possa abençoar grandemente, meu Deus, este lar, essa família, esta vida, Senhor da glória. Pai amado, aleluia, da força, da graça, ó Deus. Pai tremendo e amado, continua nos ajudando, Senhor, nesse dia de hoje. Nos dá livramento, Pai amado, nos guarda, Senhor da glória. Meu Deus, precisamos de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória. Continua, Pai amado, trabalhando, agindo, Senhor, concedendo das Tuas ricas misericórdias sobre nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Você vai ficar agora com a voz da profecia.